Como fazer um pedal de 100 km ou mais sem chegar quebrado no final dele? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e te dar algumas dicas que são bem interessantes para você realizar a sua atividade e chegar completamente bem no final. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, diz a cultura popular dos ciclistas que quando a gente se arrepende, realmente é um longão, né? A partir do momento que você se arrependeu de ter ido para o pedal. Brincadeiras à parte, a gente sabe que pedais longos fazem bastante diferença para quem pedala, pois afinal de contas, o pedal de mais tempo e maior duração, ele traz diversos benefícios para o ciclista. E claro, sempre é divertido a gente romper algumas barreiras, né? Como por exemplo a barreira dos 100 km, os 3 dígitos. Então, para a gente poder realmente falar quais são essas dicas, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e não perca nada do que a gente está produzindo, pois afinal de contas a gente está produzindo muito conteúdo e a escola vem trazendo sempre novidades para vocês. E o primeiro tópico está relacionado à sua rota. Antes de fazer um pedal longo, que seja ele de 100 km ou que seja próximo disso, é muito importante que você defina com antecedência que tipo de rota que você pretende fazer, qual o percurso que você vai utilizar e qual que é a sua distância, pois afinal de contas, muita gente erra por vezes na hora de fazer a sua programação, exatamente. Infelizmente o pessoal acaba não fazendo uma programação correta, né, adequada, não conhecendo tão bem aonde vai pedalar e qual tipo de terreno que vai enfrentar. E tudo isso pode ser sim empecilhos, pois afinal de contas você não está preparado para o que você vai fazer. Onde você vai passar, qual tipo de terreno que tem, qual o movimento que tem de carros lá, se é uma região movimentada, qual o melhor horário para você passar em determinados trechos. Tudo isso faz a diferença e para isso, né, você pode usar alguns aplicativos, né, como o simples Google Maps, né, que vai te dar algumas indicações. E claro, né, você pode também conversar com pessoas que são mais experientes, ciclistas que já realizaram essa atividade. Normalmente eles gostam de compartilhar rotas, né, onde você pega determinadas estradas que vão ser mais fáceis de ser utilizadas. Para você também considerar o tempo da sua atividade, é muito importante que você entenda que se é um trecho com muitas subidas ou é um trecho que tem bastante altimetria, é importante que você considere um tempo a mais. E claro, né, se é uma região plana, como é o caso onde eu resido atualmente, tem que considerar a questão do vento. Afinal de contas, como eu moro no litoral, aqui o vento ele faz muita diferença. Existem dias específicos que o vento sopra muito forte. Para isso também existe um aplicativo, né, que é o mais utilizado, acredito eu, que é o Wind, né? Ele te mostra a direção e a força do vento e a previsão de vento para as próximas horas. Importante sempre, né, ter isso como uma métrica para, afinal de contas, você ter um pouco mais de vantagem na hora de realizar a sua atividade e, claro, né, já sair com ela bem programada. E o segundo ponto é o ponto mais crucial e talvez mais importante para você realizar bem a sua atividade, que está relacionado à sua alimentação. Muita gente não consegue fazer o pedal longo, não consegue chegar bem no final do pedal, principalmente por errar na hora de fazer a sua alimentação. Um pedal longo, um treino de endurance, um treino que existe resistência assistida por muito tempo, como é o caso do ciclismo, ele requer muita energia. Felizmente, hoje em dia, a gente vive uma certa onda de contra-carboidratos, né? E aí, quando eu falo de carboidrato, eu falo de carboidrato de alto valor nutricional, tá, galera? Não estou falando desses ultraprocessados. Porém, é a fonte mais rápida e mais eficaz de energia que a gente consegue ter no corpo na hora de realizar uma atividade. Então aí não tem segredo, tá? É aquela bela e boa comida que a gente precisa ingerir com bastante carboidrato, pois afinal de contas ela faz com que a gente tenha uma queima de energia mais eficiente. Normalmente, os nossos pedais longos eles começam pela manhã, logo de manhã cedo, né? E nesse horário é muito difícil ingerir muitos alimentos, até porque a gente recém acordou. Então a regra aqui é bem básica. À noite anterior, você vai fazer uma refeição que seja bem completa, uma refeição sólida, que vai te ajudar a manter a energia durante o pedal. Afinal de contas, né, esse processo de queima do carboidrato ele pode levar de 4 a 6 horas, né? Então é importante na noite anterior você comer bem, fazer uma boa refeição e, claro, ali ingerir carboidratos de alto valor nutricional. Além disso, claro, né, o carboidrato ele é importante, mas ele não é o único. Precisa também de uma boa fonte de proteína e uma boa fonte de gordura também. Afinal de contas, a proteína ajuda a fazer o processo de recuperação muscular e a gordura também é uma fonte de energia bem ágil, bem rápida. Outro aspecto que a gente não pode errar é a alimentação durante a atividade. Como eu falei do pré, né, do antes da atividade, durante a atividade também é muito importante que a gente faça uma suplementação correta, pois afinal de contas a gente está usando muito de energia. O nosso processo ele é muito ágil, né, muito rápido na hora de fazer uma atividade como é o ciclismo e ele queima muitas calorias. Para isso a gente precisa de 2 pontos. Qualidade. Afinal de contas, não dá para ingerir qualquer coisa. E praticidade. Para isso, existem algumas sugestões, né? Como, por exemplo, barrinhas que você pode levar junto com você, como esse modelinho da Wion que eu tenho consumido atualmente. Ela é uma barrinha mastigável,
que ela vai te gerar um pouco mais de sensação de saciedade, pois afinal de contas você vai ter aquele processo de mastigar, e ela é pequena, né? É uma barra pequena que você consegue levar no bolso da sua jersey, da sua camisa ou até mesmo numa mochila. Além disso, existem também os géis, né? Como por exemplo os modelos da CIS que eu trouxe para o estúdio hoje, que é um dos que eu tenho utilizado, que ele é muito prático pelo fato de ser rápido de ser ingerido e de ser rápido também de ser absorvido pelo corpo. Aqui eu trouxe dois modelinhos, né, da CIS, que é um que eu tenho utilizado. Esse aqui é o modelo que vem com gosto de fruta e aqui a gente tem um que tem mais cafeína. A cafeína é bacana de ser utilizada, desde que você já seja uma pessoa que utiliza cafeína eventualmente, porque afinal de contas ela te dá um pouco mais de energia, mas ela pode dar um pouquinho de palpitação. Então a cafeína ela auxilia bastante. E além de ingerir bastante proteínas e alimentos bons durante o pedal, é importante também que você tenha pontos de segurança. É uma coisa que eu sempre faço, né? O pedal vai passar por uma região onde eu sei que vai ter um café, ou vai ter um posto, uma conveniência, alguma coisa desse gênero. Então, nesse momento, a gente não consegue levar muitas coisas. É interessante você ter a opção de parar no lugar, comer e depois seguir a sua viagem, né? Isso você pode fazer, é um recurso interessante. Lembrando que, caso você vá para uma região que seja inóspita, que não tenha, né, esse tipo de ambiente, onde não tenha um barzinho, não tenha um restaurante, aí sim é importante que você reforce na sua suplementação e reforce na alimentação também. Claro que nada também impede de você ter um bom sanduíche, ou levar algumas frutas junto com você. Outro ponto que é muito importante que a gente por vezes peca é na hidratação. Exatamente. Nosso corpo ele é feito basicamente de água, né? Mais de 60% do corpo humano é água. Então a gente precisa sim de uma boa hidratação, um bom plano de hidratação durante a atividade e antes também. Por isso é importante reforçar tanto no uso, se você usa, né, a caramanhola, a garrafinha, ou se você usa a mochila já de hidratação que vai ter mais capacidade. Se você vai levar somente as garrafinhas, é interessante ter pontos onde você consiga reabastecê-las, né? Sempre é bom lembrar que a gente precisa de água, e a água é bom de ser ingerida a cada 15 minutos durante uma atividade, como por exemplo o ciclismo, e mais ainda, né, se você está fazendo ela num dia de calor, num dia de sol, onde você vai transpirar com mais frequência. Existem algumas opções, né, que vão te entregar um pouquinho mais de resultado, que são os isotônicos, né, que vão ter mais componentes, além da água, né, que fazem um processo de recuperação também, e claro, né, ajudam bastante na hidratação. Modelos tipo Gatorade, esses outros líquidos que você encontra em qualquer conveniência com bastante facilidade. Bom, você fez a sua rota, se alimentou bem, se hidratou bastante. O que você precisa fazer depois de fazer uma atividade? Você precisa reservar um tempo para descansar. Uma atividade longa, né, como uma atividade de 100 km, ela exige bastante do corpo. Pode parecer que a gente não vai ter tanta fadiga muscular, mas sim, a gente tem. E aí, depois dessa atividade, é muito importante que a gente reserve um tempo para fazer a nossa recuperação, nosso recovery. Por quê? Primeiro de tudo, você gastou muita energia, né? Essa energia ela foi utilizada, então você precisa fazer esse processo de reabastecimento. Durante o momento do descanso, a sua musculatura começa a fazer o processo de recuperação, né? Então ali ela precisa sim de tempo, é um processo que leva algumas horas e você precisa dar descanso para o seu corpo, pois afinal de contas, né, a reconstrução desses tecidos musculares que foram quebrados durante a atividade, ela leva algum tempo e requer bastante cuidado, né? Tanto na questão do descanso quanto na questão da alimentação. Para a questão do recovery, existem alguns produtos que são específicos também. E mais uma vez, né, a gente tem utilizado essa linha da WeOn, que é bem bacana. Aqui a gente vai ter dois modelos, né, o Recovery 4.1, que é o que eu tenho mais utilizado. Ele é um composto, né, com bastante vitamina e proteína, que você mistura na água e ingere ele com bastante facilidade, tá? Aqui a gente vai ter também aminoácidos que a gente costuma perder, né, durante a atividade. A gente costuma transpirar muito, sais minerais e tudo mais. Então ele te auxilia bastante e é uma dica que eu dou, né? Afinal de contas é algo que eu já estou usando e eu sei que dá bastante resultado, principalmente para treinos longos. E já fazendo um pouquinho do merchan, né? Se você quiser fazer a aquisição desses itens, a gente tem nosso patrocinador, que é a Bennett Bike, que tem eles para venda. E utilizando o nosso cupom, vocês ainda ganham um desconto bem especial na hora de realizar a compra de vocês. Bom, e o chave de ouro, né? Fechando o nosso vídeo já, eu tenho uma dica bônus que é muito, muito, muito importante. Afinal de contas, você precisa ter muito cuidado com a sua segurança, exatamente. Você faz toda essa programação, você deixa tudo ok, avise os seus familiares, avise as pessoas que você tem próximas de você o que você vai fazer, principalmente se você vai fazer essa atividade sozinho. Mas afinal de contas a gente sabe que na estrada a gente corre muitos perigos, você pode ter algum problema e é importante que a sua família, os entes queridos saibam aonde você está. Se você puder deixar uma rota pré-definida, aonde você vai passar, os seus contatos de emergência saberem, né, que você está realizando essa atividade e qual mais ou menos é a previsão de chegada. Além de tudo isso, sendo um lugar que tem acesso à internet, é legal, né, informar essas pessoas aonde você está, o que você está fazendo
e se tá tudo correndo bem, pois afinal de contas a gente não quer deixar ninguém preocupado em casa, né? Caso venha acontecer um problema técnico que você não consiga resolver na hora, é importante que eles saibam para não ter uma preocupação, né? Então, são pontos que a gente sempre bota, né, como importantes. Afinal de contas, a sua segurança ela faz muita diferença. Deu para entender que a gente precisa de algumas coisas para poder deixar o seu pedal fluido e bom, né? Ser uma atividade prazerosa. E claro, a gente precisa ter atenção nesses pontos. Feito tudo isso, a regra agora é bem fácil. Aproveite seu pedal, aproveite sua atividade, faça muitas fotos, use, né, esse tempo que você está dando para você mesmo para ter o máximo de proveito possível. Afinal de contas, é realmente um grande feito, né? Para quem talvez está começando agora, 100 km pode parecer muito assombroso. É com certeza uma marca, né? É algo um pouco mais difícil de ser atingido, mas é também uma vitória. Afinal de contas, a gente é feito de pequenas vitórias diariamente. Esperamos que vocês tenham gostado dessas dicas. O vídeo de hoje é um vídeo para trazer dicas bem práticas mesmo. Se vocês tiverem alguma coisa a somar no nosso vídeo, por gentileza, deixem aqui nos comentários, que é algo que a gente gosta muito de ler, a opinião de vocês também, e procura responder todos vocês. O vídeo de hoje era isso, a gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.